Hoje tem especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus e você vai ver também. Ministério da Saúde antecipa para 4 meses o período para aplicação da dose de reforço da Covid. Parlamentares aprovam 2 projetos de lei que criam Bolsa Estudante e Bolsa Atleta em Santa Catarina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 24 de dezembro de 2021, tempo firme em todo o sul catarinense. E o Ministério da Saúde antecipou para 4 meses o período para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O objetivo é aumentar a proteção da população contra a variante Omicron. O tempo para a administração da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 caiu para 4 meses. Antes, o intervalo era de 5 meses. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, através de uma rede social. Ele publicou que o objetivo da medida é ampliar a proteção contra a variante Ômicron. Queiroga, que é médico, explicou que a dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes, reduzir as hospitalizações e óbitos, especialmente entre os que fazem parte dos grupos de risco. O ministro recomenda ainda que a população se informe sobre o calendário vacinal em cada cidade para verificar se já é hora de vacinar. A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 é para todas as pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose ou a dose única há mais de 4 meses. Infectologistas avaliam que a medida de reduzir o tempo do intervalo para a aplicação da dose de reforço pode ser positiva, já que estudos sugerem que alguns meses após a aplicação da vacina, a proteção pode cair. Existem evidências de que após a imunização contra a Covid-19, a titulação de anticorpos ela pode cair significativamente após 4, 5 meses. Então, dependendo da situação, você reduzir o intervalo entre as doses, isso pode ser benéfico, né? Mas só em situações em que a gente já tenha os estudos comprovando que isso é seguro. Igual fazermos aí a 3ª dose para ter um reforço aí desse sistema imunológico. A gente está aprendendo gradativamente que, com o passar dos meses, a vacina vai perdendo a sua geração de anticorpos, ou seja, vai diminuindo a sua eficácia. Alguns estudos mostram que a partir do 4º mês, essa diminuição já é sensível a propiciar aparecimento de formas leves a moderadas, sendo que o pico dessa perda seria após os 6 meses. Então, quando a gente está falando de um booster, ou seja, uma revacinação, elas têm que estar aproximadamente nessa início de queda. Então, a gente observa que nós inicialmente estávamos fazendo com 6 meses e agora com essas novas pesquisas dá um amparo legal de discussão para fazer agora com 4 meses. Não é ruim, talvez pela proporção hoje de vacina que nós temos no nosso país, possamos fazer essa diminuição de tempo, mas ainda temos que lembrar que a gente tem que vacinar 100% da população e isso é uma coisa que a gente tem que correr. É importante fazer a revacinação, sim, mas mais importante que isso, vacinar quem ainda não foi vacinado, nem com as vacinas de 1 dose ou com as vacinas que necessitam de 2 doses. Então é necessário o booster, é necessário a vacina de toda a população e é necessário a gente continuar com as medidas de uso de máscara, uso de higiene respiratória, ou seja, evitar tossir e espirrar em ambientes abertos, tentar limitar gerações de aerossóis e principalmente higiene de mãos o tempo todo. As orientações da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid são para que sejam utilizadas principalmente as vacinas da Pfizer para o reforço de quem tomou Coronavac, AstraZeneca e também a Pfizer. Alternativamente, também podem ser utilizadas as vacinas da Janssen ou AstraZeneca. Quem tomou a Janssen, inicialmente vacina de dose única, também terá que buscar o posto de saúde para tomar a dose de reforço. Além disso, o Ministério da Saúde reforça a necessidade e a importância de que todos que tomaram apenas uma dose da vacina
completem o esquema vacinal. E para contribuir com o fim da pandemia, o Brasil anunciou nesta segunda-feira que vai doar vacinas para países da África, da América Latina e Caribe. Segundo o Ministério da Saúde, a doação não vai impactar no calendário do Plano Nacional de Imunização e representa o primeiro passo de um processo de cooperação com o mundo. O Ministério diz que o país está cada vez mais convencido de que é necessário e urgente fortalecer, ampliar e diversificar a capacidade produtiva mundial de produtos médicos, especialmente vacinas. O Brasil é um protagonista da saúde global e, nesse momento, nós temos a satisfação, ao lado do embaixador Paulino, de poder anunciar que o presidente Jair Messias Bolsonaro editou uma medida provisória, cujo objetivo é autorizar o Poder Executivo Federal a doar vacinas contra a Covid-19 a outros países, em caráter de cooperação humanitária internacional. A proposta prevê que as doações serão efetivadas em termo firmado pelo Ministério da Saúde, que consultará o Ministério das Relações Exteriores para definir os destinatários e respectivos quantitativos dos imunizantes a serem doados. É importante também ressaltar que a efetivação da doação dependerá da manifestação de interesse e anuência de recebimento do imunizante pelo país beneficiado. Tenho imensa satisfação de sinalizar que iremos oferecer, nesse primeiro momento, 10 milhões de doses em doação por meio da iniciativa COVAX Facility, com margem de alcançarmos até 30 milhões de doses de imunizantes doados àqueles em situação de maior vulnerabilidade. O Brasil já tem um longo e bem-sucedido trabalho no combate à pandemia de Covid-19, em especial por meio da maior campanha de vacinação da nossa história. A partir de hoje, poderemos somar nossos esforços também para o avanço global da vacinação. Só estaremos seguros quando todos estivermos seguros. Os parlamentares aprovaram 2 projetos de lei que criam Bolsa Estudante e o Bolsa Atleta. As matérias são de autoria do Poder Executivo. O Bolsa Estudante deverá beneficiar alunos do ensino médio da Rede Estadual de Santa Catarina de ensino em situação de vulnerabilidade social. Já o Bolsa Atleta é benefício para destinação de 1.000 atletas escolares em casos específicos, atletas e para-atletas de alto rendimento em Santa Catarina. Estimular alunos de baixa renda do ensino médio a permanecerem na escola. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do Governo do Estado que tramita na Assembleia Legislativa. De acordo com a proposta, o programa Bolsa Estudante pagará um auxílio de R$ 6.250 ao ano para alunos que estejam matriculados no ensino médio em escolas da rede estadual de ensino ou na educação de jovens e adultos. Ao todo, serão pagos R$ 568 divididos em 11 parcelas entre fevereiro e dezembro. O governo prevê a distribuição de pelo menos 60 mil bolsas por ano, um investimento de até 375 milhões de reais. A Secretaria Estadual de Educação argumenta que muitos jovens acabam deixando as salas de aula porque precisam trabalhar para ajudar em casa. Para ter direito ao benefício, a família do beneficiário precisa estar inscrita no CadÚnico e o aluno terá que comprovar 75% de frequência nas aulas. A seleção será realizada todos os anos, seguindo critérios estabelecidos pelo governo do estado. O repasse do dinheiro será feito diretamente aos pais ou responsáveis, caso o aluno seja menor de 18 anos. Se o estudante tiver 18 anos ou mais, poderá receber diretamente o benefício. A expectativa é que o auxílio comece a ser pago já em 2022. O projeto tramita na Assembleia Legislativa desde novembro, está na Comissão de Constituição e Justiça, deverá passar pela análise da Comissão de Finanças e Tributação e, por último, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. O relator da matéria, deputado José Milton Schaeffer, destacou a importância da proposta. Um número muito grande de estudantes que abandonam o ensino médio
muitas vezes por questões econômicas da própria família. E a ideia aqui realmente é para esse público que foi criado a educação, que foi criado o ensino, para poder transformar a vida de uma família com problemas sociais, que através da educação é a única chance, muitas vezes, que esse jovem terá de conquistar um outro espaço na sociedade, com mais dignidade, com mais condições. A seguir, noite de Natal, noite de especial da Igreja Internacional da Graça de Deus. Recomeçar, esse é o tema do especial de Natal deste ano da Igreja Internacional da Graça de Deus. O musical fala dos efeitos da pandemia, a retomada da vida e da batalha espiritual que envolve as pessoas. O espetáculo conta com um elenco de 150 integrantes, entre atores, dançarinos e músicos. O especial de Natal será exibido hoje pela TV Primavera, às 10 horas da noite. Note que aquilo era comum entre eles. Não foi e como acontece todos os anos, o pastor Jaime de Amorim abre o especial de Natal com uma palavra da Bíblia. O mensageiro é o mesmo, mas a mensagem sempre se renova. E Abraão era um homem muito pacificador. Ele disse, olha, está nas tuas mãos, a tua serva. A nossa serva está em tuas mãos. O pastor Jaime escolheu um trecho do livro de Gênesis, que conta a história de Abraão. Obedecendo a uma ordem de Deus, ele deixou a casa dele e partiu para uma terra estranha, onde teve que recomeçar. Porque nós estamos começando daqui a pouco o ano da retomada. Estamos aqui com essa peça que é o recomeço. E Abraão então tinha que recomeçar. Bem, hoje nós temos não só, eu tomo não como recomeço, como uma retomada. A retomada que você vê, por exemplo, Abraão. Abraão estava a vida sossegada e tudo, mas quando Deus falou ao coração dele, que ele tinha que sair daquela terra dos seus pais para a terra que Deus mostraria para ele. E ele foi. Aí ele, no percurso, ele foi para um caminho que ele não deveria de ir. E aí ele voltou depois para o caminho. Mas ele passou um tempo, quando ele entrou no plano de Sara, e ele deixou, entenda, de ter o contato com Deus, aquela comunhão com Deus. 13 anos se passaram. Então ele teve que retomar, recomeçar. Quando? Quando ele ouviu a voz de Deus. Talvez alguém deixou de ouvir a voz de Deus na pandemia. A pessoa ficou assustada com tudo que está acontecendo, com tudo que aconteceu, com tudo que está acontecendo ainda, mas é a hora da retomada, a hora de recomeçar realmente, olhando para Jesus, olhando para o Senhor, fazendo como fez Abraão. Com muita classe e pompa, a Orquestra da Graça completa o clima de recomeço na abertura do especial. Vida. E o tema escolhido, o recomeço, também podia ser visto no público que compareceu à Igreja da Graça para acompanhar a gravação do especial. O pastor Nelson José veio com a família toda. Muito importante, ainda mais estamos finalizando esse tempo de pandemia e realmente apavorou, entrou em pânico a população, o mundo. E é importante a gente cada vez mais se apegar em Deus. Esse ano foi muito difícil, né? Mas graças a Deus, com a graça do Senhor Jesus, né? Estamos vivos para a glória de Deus. E essa é uma forma que de nós estarmos aqui, é uma gratidão a Deus, né? Para o pastor Daniel Guedes foi um começo. Pela primeira vez ele pôde assistir um especial de Natal de perto. De grande saudade reflete, nada substitui o abraço. Eis a bonança, a dose de esperança, são literalmente doses. Vacinas e perspectivas, paradigmas, novo normal, agora é outro enigma. O povo não pode esquecer de ficar na casa de Deus, né? Esse fica em casa e esquece de Deus, não. Ele tem que ficar na casa de Deus, é um lugar mais seguro e protegido que tem, é na casa do Senhor. Todos vencedores que estão conseguindo superar as dificuldades da pandemia. Memórias que o Pedro vai levar para o resto da vida. Ah, pai, foi assim que o senhor conheceu a Igreja da Graça? Exatamente. Eu liguei a TV e
o missionário pregava uma palavra linda sobre recomeçar. Eu vou lembrar que a gente teve momentos difíceis, que a gente tem que usar essas máscaras e também falar sobre a dificuldade que a gente teve. Mas como bom cristão, o Pedro tem fé em um futuro melhor. Porque Deus está conosco e não tem nada que pode impedir isso. E o especial de Natal deste ano retrata justamente o futuro pós-pandemia. A história acontece 15 anos depois dessa fase tão difícil que a humanidade ainda está vivendo. Em uma escola onde um grupo de alunos se reúne para fazer um trabalho e contar como foi a pandemia. O roteiro é baseado em um livro da Bíblia, o livro de Jó, no capítulo 14, dos versículos 7 ao 9. Onde diz que há esperança para a árvore que, se for cortada, não cessarão seus renovos. E ainda que morra sua raiz e envelheça no pó, ao cheiro das águas, voltará a ter vida. Presta atenção aqui em mim. Vai ter atividade valendo nota. Não! Preciso que vocês se separem em grupos de 5 e para a aula da semana que vem, apresentem aqui na frente suas interpretações da maior lição que a humanidade teve ou deveria ter tido no período da pandemia do Covid-19, ok? Mas a outra precisaria de cuidados. E os personagens retratam o drama de pessoas que tiveram perdas importantes durante a pandemia, como Oswaldo. Ele é pai de uma das alunas e perdeu uma filha recém-nascida por causa das complicações causadas pela Covid-19. Senhor Oswaldo, eu sinto muito. Mas infelizmente a sua filhinha não resistiu. Me dói muito falar disso. Por isso nunca te contamos. O Oswaldo, na verdade, é como um pai de família, como muitos outros. Só que com a pandemia ele acabou tendo muitas perdas. Perdeu a sua filha, teve a sua mulher internada. E depois de tudo isso ele teve um recomeço. Ou seja, é um personagem que ilustra bem a vida de muitas pessoas nessa pandemia que sofreram, enfrentaram dificuldades e sofreram perdas. Sim, ele enfrentou muitas dificuldades. Ele teve a sua mulher internada, ele perdeu uma de suas filhas, mas mesmo assim ele escolheu confiar em Deus e hoje ele é uma nova pessoa, uma pessoa mais forte. O Senhor me salvou! E estava prestes a cometer uma loucura. A história também retrata a batalha espiritual que envolve a vida das pessoas. Senhor, atende o meu pedido! Me atende, Senhor! E nessa guerra, o ator Anderson dos Santos tem que ficar dos dois lados. Ele interpreta dois papéis, um de demônio e o outro de Jesus Cristo. Dê a minha esposa e minha filha esse direito, Senhor! Porque Jesus faz um papel sério, um papel onde você não pode deixar o inimigo para você. E aí quando você está com o demônio, você tem que incorporar algo selvagem, sabe? E o que é mais difícil? Não tem difícil, só fazer. Quando faz com o coração, nada é difícil. Agora, fazer Jesus é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Ainda mais no momento pessoal de você. O que adianta você fazer Jesus e no pessoal você ser uma pessoa completamente diferente? Um novo dia nasce pra mim. Ao todo, o elenco do especial de Natal conta com 150 integrantes, entre atores, dançarinos e músicos. O roteiro tem 8 apresentações musicais. E, independente do papel, todos aqui são muito importantes. Me levanto pra recomeçar. Todo mundo é importante em um certo momento. Todos nós somos um corpo de Cristo. E não é porque um está em mais evidência ou outro que está em menos que tem alguma diferença. Não é isso. É você fazer o seu papel na hora certa e no momento certo. O resultado desse trabalho poderá ser conferido no dia 24 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. O especial será exibido pela Hit TV. Mas uma coisa já é possível adiantar. A história terá um final com cara de começo. Ou melhor, de recomeço.
É isso aí, recomeçando, retomando, vamos retomar, vamos voltar. Ré do latim, que quer dizer de novo. Então, começar de novo, vamos retomar a nossa vida, vamos ter aquela tomada de decisão. Eu vou vencer 2022, vai ser o ano da retomada. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Feliz Natal! A seguir, as principais notícias da semana aqui no Informe Região. Veja quais foram as matérias que se destacaram ao longo da semana. Segunda-feira, ao contrário da Covid, que evolui principalmente a partir do 7º dia, estudos mostram que a gripe causada pelo H3N2 apresenta sintomas agudos já nos primeiros dias. A gripe, causada pelo vírus influenza, apresenta sintomas fortes já nos primeiros dias, como febre alta, calafrios, dores musculares e tosse. Já nos casos de Covid-19, a doença começa a evoluir a partir do 7º dia, podendo ou não levar a um quadro de insuficiência respiratória. Comércio de Criciúma otimista com as vendas de Natal e já projeta balanço positivo para a data. O ano passado a gente teve uma situação muito complicada, questão de falta de produtos. Esse ano a gente aí com as lojas bem abastecidas, a gente está fazendo um trabalho bem legal, cuidando da experiência do cliente, tratando ele bem, dando opções de presentes, então está muito legal. A gente está acreditando aí que o ticket médio está em torno de R$300. Terça-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apresentou o balanço anual de entregas de 108 obras públicas em 2021. Fizemos 79 leilões de ativos de infraestrutura e já temos nas concessões praticamente 100 bilhões de reais em contratos. 37,6 bilhões foram realizados neste ano de 2021. Então esse ano foi um ano de leilões importantes. A lei sancionada determina que laboratórios das redes públicas e privadas de Santa Catarina notifiquem autoridades de saúde sobre os testes de triagem neonatal, os testes do pezinho com algum tipo de doença identificadas. E assim nós vamos cercando de todas as maneiras, para diagnosticar precocemente essas doenças, que muitas das quais ou levam à morte ou a sequelas definitivas, tanto físicas como mentais. Quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde alertou que as festas de final de ano não se pode esquecer dos cuidados, ainda com a transmissão da Covid. Não pode haver dúvida de que o aumento da interação social durante o período de festas em muitos países vai levar a um aumento de casos, sobrecarga dos sistemas de saúde e mais mortes. Residenciais para idosos têm sido cada vez mais procurados para moradia ou estadias de curta duração. Nós temos a possibilidade de fazer fisioterapia, temos o acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico e nós vamos vendo a evolução clínica desta pessoa ao longo do tempo. Quinta-feira, um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da USP foram produzidos mais de 90% de imunizantes contra a Covid após a terceira dose da vacina contra a doença. A partir das avaliações realizadas nas etapas da campanha de vacinação, foi observada ainda uma evolução nas taxas de anticorpos contra o vírus. Procon de Criciúma orienta consumidores a terem consciência para realizar as compras de Natal. Antes de sair de casa, faça uma relação de quem você quer presentear e faça uma relação dessas pessoas que presente cada uma delas merece. E fazendo essa lista de presentes, você pesquise antes de sair de casa, ligando para as lojas, na internet pesquisando os preços.
E assim a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira, 24 de dezembro, desejando a vocês, todos um bom Natal para você e para sua família. E é claro, você continue com a gente, seguindo as redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook, no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até segunda-feira.